na sua gravação, tá bom? Hoje nós vamos falar, irmãos, sobre João Calvino, e que é o último, não é o único, tem Martin Bucer e outros, mas é o último reformador que nós vamos comentar aqui, tá? Então, depois de falarmos sobre Lutero e sobre Zwinglio, nós vamos estudar a vida e o trabalho do reformador francês João Calvino. Lógico que esse nome desse jeito, João Calvino, é a versão português dele, né? Francesa, sabem que ia dar um pouco diferente. Nós vamos falar um pouco sobre a sua juventude, conversão, seu ministério em Genebra, Estrasburgo, que é uma cidade também, e o seu casamento. Há alguma oposição que ele enfrentou, a sua maior polêmica de Sérvitos, a cooperação com outros lugares, com outros locais, com outras igrejas, sua morte, tá bom? Então, começando aí, a vida dele pode ser dividida em duas etapas. O Calvino estudioso, que vai até 1536, e o reformador, que vai até sua morte de 1564. O contexto político era de constantes tensões entre França e Alemanha. O contexto religioso, a reforma e a contra-reforma, com perseguições contra os evangélicos. Na sua juventude, João Calvino, né, nasceu em 1509, em Noyon, no norte da França. Era o segundo de 4 meninos e 2 meninas. Seu pai, Geraldo, era o secretário do bispo da cidade. Então, João Calvino perdeu a mãe muito cedo. Quando a reforma explode em 1517, como nós vínhamos falando, ele tem somente 8 anos de idade, né? Então era ainda uma criança. Alguém fala, não, o que estava fazendo João Calvino no começo da reforma? Estava brincando de bola na rua. Nessa época ele estava sendo educado na casa de uma família nobre, por causa do pai ser secretário do bispo da cidade, o que contribuiu para essa questão estudiosa tal dele. Aos 12 anos ele recebeu uma pré-ordenação, que era para começar o seu preparo eclesial para ser padre, tá? Teve uma educação ali, a fase de estudante, muito sólida em Paris. Era uma escola de estudo clássico, mas foi nesse tempo que o pai teve um desentendimento muito grande com o bispo, e foi decidido que ele deixasse essa ideia de ministério para se tornar estudante de direito. No mesmo tempo, porém, ele continuou paralelo, estudar as línguas bíblicas, porque ele gostava muito, e foi através de um professor de grego, o alemão Vollmer, que Calvino pôde escrever, ó, ganhei gosto pela sã doutrina. Ele começava a gostar dos estudos sobre a sã doutrina. Depois de se formar em direito, e depois do falecimento do seu pai, é, depois do falecimento do seu pai, ele ingressou em 1531 em um colégio na França, recentemente fundado pelo rei Francisco. Aplicado nos estudos, chegou a publicar um livro, um comentário do, do Seneca, alguém lá do ano 63. Depois, ele se aproximou de um humanista. Lembra que humanista aqui é alguém que gostava de estudar a Bíblia na sua língua original, e ela é um humanista. Eu acho que alguém está pedindo para entrar. Lembrando que o humanista aqui é alguém que gostava, não tem nada a ver com hoje em dia. É alguém que gosta de estudar também as coisas bíblicas. Hoje em dia, o humanista jamais seria visto dessa forma, né? Essa é a realidade. É, continuando, onde eu estava antes de entrar alguém, humanista. É, ele estudou as cartas paulinas desse Jacques Lever,
acho que é assim que se fala em francês, talvez se não for, não muda nada a minha vida, e uma tradução francesa do Novo Testamento, a partir da Vulgata, né, ali em 1523. A Vulgata foi lançada, não que ele estudava, mas essa Vulgata foi lançada. Ensinava a salvação pela graça, esse Jacques, e a autoridade única das Escrituras. Reuniu um bom grupo de discípulos ao seu redor, de pessoas que gostavam, onde ele lia muitos tratados de Lutero, e este grupo pertencia a alguns bispos, como Farel, que depois vai ser amigo de Lutero, um cara chamado Berquim, que foi queimado, era luterano, e Calvino. Ele ganhou muitos amigos ali, né? E tinha uma nobreza, uma mulher casada, é, irmã do rei, ela se tornou a protetora dos evangélicos, ela protegia os cristãos, que ficava ali do lado dela, né? Então havia essa proteção. Isso foi muito bom para eles, porque assim podiam estudar em paz, né? Sem medo de alguma, como que eu posso dizer, alguma perseguição, alguma retaliação pelos seus estudos e principalmente pelos pensamentos anticatólicos já claros aqui, né? Depois veio uma perseguição ao grupo. Ela protegeu por um período e o reitor da faculdade onde ele estava insistia que reformas eram necessárias e tinha influências muito grandes de Erasmo e de Lutero. O rei então decide, porque agora era uma coisa mais velada, era até o reitor da universidade, ir contra os luteranos. E Calvino estava entre o que o rei achava luterano, não que ele ainda fosse luterano, e Calvino teve que fugir. Ele se disfarçou como alguém que trabalhava com vinho na casa de um amigo, onde começou a escrever as Institutas. Visitou ainda a cidade de Neuel para renunciar à questão eclesiásticas de que ele ia ser padre, porque já tinha decidido ser protestante seguindo a ideia zwingliana. Lembra Zwingli semana passada? Ele também ajudou a traduzir a Bíblia para o francês. Perguntas até aqui, irmãos? Por favor, se alguém tiver pergunta, estou aí aberto. Estamos falando sobre o reformador Calvin, tá bom? O rei da França buscava apoio dos príncipes luteranos na Alemanha, na guerra contra Carlos V. Justificou a perseguição dos luteranos franceses, dizendo que esses protestantes eram anarquistas. Ele quis comparar os luteranos franceses aos anabatistas, os anarquistas. E a escrita da tal das Institutas, o livro mais famoso aí da Reforma, eu tenho ele aqui, agora eu não estou vendo, cadê? Bom, vamos lá. Estão vendo aí? Essa aqui é a versão de comemoração da primeira, a de 1536. Ela é menor. A outra que eu tenho, que é dividida em 4 livros, já é a parte final, tá bom? Então é 1550 alguma coisa, 19 ou 21 anos depois que ele escreveu essa primeira. Ele foi aumentando ela. A intenção dele escrever as Institutas era, portanto, que ela é dirigida ao rei, se você ler um dia, você vai ver que ele começa falando ao rei da França, era insistir que os evangélicos não eram anarquistas, mas eles seguiam a palavra de Deus. E a palavra de Deus não era anarquista. Não tinha como eles ser. Então, as Institutas é uma defesa do que os evangélicos criam. Essa é a ideia de Lutero, não, me perdoa. Essa é a ideia de Calvino. É escrever as Institutas com uma defesa da fé. Depois, obviamente, ele deve ter percebido o quanto que cresceu a questão das Institutas e ele, então, passa a ampliar ela. Essa carta introdutória, esse primeiro, ela é só dividida só em 4 partes. Tinha teontologia, que é o conhecimento de Deus. Depois o segundo sobre o pecador e a salvação, que era cristologia e antropologia, que é o homem caído e a salvação. E depois a cristologia, sobre Cristo. O terceiro era sobre salvação e santificação. E o quarto, sobre a igreja e os meios de graça. Assim era dividida a primeira instituto. Dá para perceber muito fácil a influência de Bucer, Lutero e Zwingli, somente no primeiro.
teve um impacto imediato e foi muito bom porque deixou claro que eles não criam como os anabatistas. Você repara que desde a primeira aula já falei que Lutero teve problema com os anabatistas e sempre as pessoas querendo se livrar do pensamento que poderia ser anabatista, porque eram os radicais da reforma, tá? Teve um bom impacto, como eu falei. Calvino planeja voltar rapidamente à França para buscar a sua irmã e seus pertences e queria passar por Estrasburgo, uma cidade ali. Foi impedido pela guerra e se viu forçado a ir até Genebra. Ali em Genebra, onde ele ia se tornar pastor em Genebra, já havia 5 anos que a reforma tinha dado passos em Genebra. E sobre a influência de Berna, se tinha se aliado à questão de Zwingli, as cidades que estavam cada vez mais evangélicas, e já tinha, na Suíça, como eu já tinha dito, uma diferença um pouco do movimento luterano. Mas foi pelos pastores Farel e Viretti, mas principalmente Farel, que ele decidiu se tornar um reformador da igreja. Então, ali em 1535, as imagens estavam sendo removidas, o bispo católico tinha sido expulso da cidade, Farel tinha 20 anos mais do que Calvino, era um desbravador, um grande pregador, e ele queria que Calvino ficasse para pregar. E ele não queria ficar. Né? É, eu já tinha fugido da França, Farel já tinha fugido da França por causa da mesma perseguição, e estava ali na Suíça fazendo uma reforma difícil, e ele queria que Calvino ajudasse nisso. E Calvino se recusa no começo, falando que não, que ele tinha outros projetos e não tinha ideia de ser pastor mais, de servir de maneira eclesiástica. Mas não quer dizer que ele já tinha sido, mas que ele tinha ideia de padre antes. É, porque quando Farel vê ele, já sabia que ele era aquele que escreveu as Institutas, né? E que ele podia abençoar de maneira muito grande a reforma na cidade. Então, Calvino, é, acontece como que ele fica? Farel ameaça ele com pragas divinas, diz que Deus não ia. Deus trouxe ele ali com um propósito, e se Calvino não obedecesse, Calvino ia sentir a mão de Deus. Apesar de muita gente duvidar disso, hoje em dia, principalmente os calvinistas, Calvino não duvidou que Deus podia fazer isso. Então ele fica e se torna o pregador e o reformador da cidade. O governo concorda com suas propostas. Quem está aqui no governo secular é alguém que gosta de Calvino, que tem interesse por aquilo que ele quer, os seus conselhos eclesiásticos, a vida indisciplinada, o controle antes da ceia, porque assim, tinha uma teoria que todas as pessoas podiam tomar ceia. Calvino chega e fala: não, só quem tem uma vida decente pode tomar ceia. Quem vive uma vida libertina, como é chamado esses povos, não pode tomar a ceia. Então, Calvino também prepara um catecismo, uma confissão, maneira de ajudar que ele sofre a primeira acusação falsa de ser ariano e de não crer na divindade de Jesus Cristo, mas os seus escritos provam que era o contrário. Depois disso, ele é banido, tá? Alguns anos depois, ele sofre uma banição, em 1538, depois de 3 anos aqui. É, o governo decide que ninguém podia ser impedido de tomar ceia e ele não aceita isso, porque isso colocava o Estado acima da igreja, como se o governo pudesse decidir quem pode tomar ceia ou não. E o governo decide. E ele é banido, ele tem que fugir. Vai para Estrasburgo, a convite de Bússia. Farel volta para uma cidade lá da França e serviu como pastor lá até sua morte. Ele tinha 69 anos, Farel, não Lutero. Ele casa com uma jovem, 7 anos mais tarde, depois desse casamento, ele falece. Tá bom? É, na realidade, ele falece isso, um ano depois de Calvino. Em Estrasburgo, onde ele fugiu, onde tinha Martin Bucer, Calvino estava convencido que não devia trabalhar como pastor. Então, isso é um alento para mim. Né? Ele achava que não servia para ser pastor. Se Calvino achava que não servia para ser pastor, né? O que dizer o Darcy? No terceiro convite, e na insistência de Martin Bucer, Calvino cede.
E Busser, acredita-se na história, que seguiu muito o padrão de Farel. Praticamente amaldiçoou Calvino se ele não fizesse. Com medo, chama ele de um Jonas, de estar fugindo, que ele seria engolido por um peixe. E ele aceita o cargo por causa disso. Ele aceita ali a correção e assume a função de pastor. Ali, em Estrasburgo, se você lê as biografias e até o que ele disse, é a parte mais feliz da sua vida. Na cidade alemã de Estrasburgo, tinha muitos franceses fugidos, então ele serve aos seus irmãos de sangue. Ele pregava 4 vezes por semana, as pessoas aceitaram o que ele quis, a liturgia, cantar só salmo, tudo que ele propôs era aceitado. E as pessoas pegavam aquela ideia e tentavam levar para a França o que ele estava fazendo em Estrasburgo, e as igrejas reformadas na França começaram a imitar o que ele fazia. Isso aqui foi uma época de muito amadurecimento na vida de Calvino. E ele percebeu bastante, por estar em Estrasburgo, a fraqueza da reforma alemã, como na Suíça a reforma era mais forte, pelo menos essa era a visão que ele tinha. Principalmente a questão muito populista e muito dependente do Estado a decidir as coisas. Ali ele se casa com uma mulher, até engraçado para alguns de hoje que acham que só uma linha teológica vale, porque a mulher que ele se casa, ela era Ana Batista. Né? Os Anas Batistas também fugiram por causa da perseguição, e ela está morando ali, e ele se casa com ela. Ela era viúva e delete de Burim, e lógico que ela se torna mais calvinista e tal, mas no começo ela era Ana Batista. Busser faz o casamento junto com Farel, porque os dois gostavam muito de Calvino. Ela trouxe um casal de filhos do primeiro matrimônio, e é um momento muito gostoso da vida dele. Ele tem mais publicações agora, ele ainda tinha continuado a estudar, então ele já tinha lançado uma segunda edição das Institutas, em 1539, e seu comentário de Romanos, né? Que é tido como seu primeiro comentário, e para alguns o melhor da série, mas para outros o de Salmos é o melhor da série. Eu não tenho condição de dizer qual que é o melhor dos seus comentários. No começo começou a publicar em francês, uma tradução francesa das Institutas tinha aparecido, quando um cardeal católico mandou uma missiva, uma mensagem, tentando levar a cidade de volta para Roma, né? E eles achavam que ninguém podia responder à altura. Então, pediram para Calvino preparasse uma réplica a esse cardeal. E ele responde, tem a carta aí na internet, se um dia você quiser procurar, Calvino para Sadoleto. Você vai ver a carta aí. Calvino descreve sua defesa da reforma como se estivesse num tribunal, diante do próprio Jesus Cristo. Ele se preparou muito para isso, né? E ali foi. E era também um preparo para sua volta a Genebra. Muito depois, ele defendeu muito bem, até alguns entendem que usam essa carta como ortodoxia humilde. O que é isso? É estar certo, manter suas posições, mas responder de maneira humilde. Ele respondeu aqui, não num conflito muito bélico, não, ele responde as suas certezas ali para esse cardeal. Até esse cardeal quis se encontrar com Calvino pessoalmente e ficou impressionado com a sua simplicidade em responder, em conversar, em querer explicar. Calvino era menos, já tinha dito isso, né? Menos bélico, menos tretoso do que Lutero. Ele tenta explicar as suas posições ao cardeal. Foi nesse período que, em Estrasburgo, que houve 2 disputas grandes entre a Reforma e Roma, né? Tanto em Worms como numa outra cidade, aqui Regensburg, as duas na Alemanha. Ele entendeu profundamente que a união com a Igreja Católica não podia ser celebrada às custas da verdade. Tornou-se grande amigo de Melanchthon, que era luterano e mais velho que ele. Cada vez mais Calvino era convencido da tese de Wycliffe, que tinha ensinado que o Espírito Santo nos ensina o significado das Escrituras, como Cristo abriu as Escrituras para seus apóstolos, o Espírito Santo abre para nós. Até
esses calvinistas de hoje em dia, extremamente racionalistas, que acreditam que o estudo até é mais poderoso que o poder do Espírito Santo, eles não leram Calvino. Calvino era chamado, na realidade, do teólogo do Espírito Santo, de tanto que ele falava do Espírito. É o teólogo que mais falou. Dois apelidos eram o teólogo da glória de Deus e o teólogo do Espírito, mas o teólogo do Espírito era ainda maior. Uma questão muito clara para Lutero era não ficar falando, pregando de maneira alegórica. Se tinha algo que ele recusava, era alegoria. Pregação de alegorizar os escritos bíblicos, como Orígenes tinha feito. Ele dizia que Orígenes podia ser um homem de Deus, mas Satanás, com muita sutilidade, conduziu a igreja, através de Orígenes, a tomar forma dessa doutrina ambígua e destituída de certeza. Lutero já tinha chamado isso de sujeira, de impureza. Né? Só que já tinha acontecido lá em Lutero, já tinha enfrentado isso, né? Dizendo que esse tipo de pregação era um problema para a igreja, não era boa. Né? Então, Calvino ainda vai escrever seus comentários de Gênesis, e lá que ele vai colocar que toda a alegoria de Gênesis, como Orígenes começou alegorizando Gênesis, era errada, né? Que isso tinha que ser abandonado. Até Calbart, um teólogo que eu não gosto, mas ele fala que uma coisa que ele fala que é verdade. Quando você se torna aluno de Calvino, você se torna aluno da Escritura Sagrada. É isso que Calvino vê. Calvino vê que a palavra de Deus é frutífera, clara e suficiente, norma de fé e de vida e o principal meio de graça. Essa é a visão de Calvino. Talvez somente as Escrituras e somente a glória de Deus são os dois solas muito mais próximos de Calvino. Calvino não negava a importância dos dois sacramentos, batismo e ceia, só isso para ele que era sacramento, que é meio de graça, que será abençoado, e a pregação da palavra como meio de graça. Mas eles eram selos pendurados na palavra de Deus. Você não podia desconectar eles da palavra. Entretanto, sacramentos não são necessários por causa dele, mas para ser fiel à sua palavra. Não é porque Cristo precisava dele, mas nós precisamos do batismo e da ceia. Calvino retorna em 1541 para Genebra. É muito interessante que ele estava pregando João, quando ele foi banido, e quando ele volta no versículo pós que ele tinha pregado. Ele tinha gravado qual versículo ele parou. Eu não vou saber qual, tá? Mas vamos pensar que era João 4:18. Aí, o dia que ele volta, no primeiro domingo que ele volta a pregar na mesma igreja, ele prega João 4:19. E continua o que ele estava fazendo há 4 anos atrás. Eu falo que o momento mais feliz da vida dele é em Estrasburgo, porque aqui vai haver muitos conflitos, demasiadamente conflitos na vida dele. Um deles, o maior de toda a sua vida, que é a briga com Servetus. Servetus era alguém que já tinha sido banido de outros locais por ser nicista, não acreditava na Trindade, escrevia livros com pseudônimos para se esconder, começou ali a falar muito mal de Calvino. Há uma acusação muito ruim sobre Calvino, como se ele mandou matar Servetus. Se você procurar qualquer historiador certo, você lê as cartas, não é quem estava no poder em Genebra, não era amigo de Calvino, era gente contra Calvino, e eles decidem pela morte queimada. Calvino acha que não devia matar ele queimado, que isso era muito ruim, mas uma coisa é fato, como diz o Marcos Cranconato e outros historiadores, há um erro de Calvino, ele fica feliz com a morte de Servetus, de uma maneira que não devia ficar feliz da morte de uma pessoa. Tá bom? Bom, hoje foi meio que direto aqui, porque quase ninguém falou. Rodrigo falou e eu não vi. É o que mais se vê nas igrejas, as pregações em forma de alegorias. Isso não seria pregação. Se vê muito, você tem toda a razão, muito alegoria. Eu sou aqui o primeiro a fazer a minha culpa por gostar muito de Otmania, uma época da minha vida. Eu trabalhei muito com alegoria, me arrependo. Foram aí pelo menos uns 7 anos pregando muito assim. Não sei se dá 7 anos, mas ali de 2009 a final de 2014, começo de 2015, quando eu abandono isso completamente. Em 2016 eu devo ter abandonado, então foram 7, quase 8 anos.
E é verdade, isso aí não devia nem ser considerado pregação genuína da palavra. De maneira misericordiosa, ainda não sei como Deus nos usa, mas quando você vai pelo caminho de alegorizar, esse monte quer dizer isso, aquele monte quer dizer aquilo, e por isso que você está fugindo do teor da palavra, que não era isso que as primeiras pessoas que receberam entendiam, entendeu? Então, isso é muito perigoso, muito perigoso. O que seria Ana Batista, pastor? Desculpa, Evaldo, não fez o barulho de chegar a mensagem. Ana Batista no movimento chamado quase hoje, esse movimento comunista da reforma. Eles não aceitavam prédios, eles não aceitavam líderes, eles não aceitavam guerrear por uma nação, eles não aceitavam ser patriotas, e eles entravam em templos que tinha imagens, quebravam tudo, eles andavam pelado na rua para fazer, como é que eu posso dizer? Se levantar contra, assim, tipo protesto, e depois começaram a declarar alguns deles apóstolos, outro a reencarnação, não, reencarnação não, o novo Eliseu. Então, tudo, os anabatistas tinha tudo que era ruim. Tem um grupo ainda no Brasil chamado Menonitas, não sei se alguém já ouviu falar, se eu não me engano, é na cidade de Americana ou Piracicaba, onde tem uma grande concentração deles, porque eles têm uma chácara muito grande ali, e os Menonitas são a continuação dos anabatistas, tá? Há algumas igrejas, não são todas, pelo amor de Deus, não entenda isso, mas há umas igrejas em células no Brasil, não a que eu fiz parte não era assim, mas uma outra que eu tive muito contato era, eles também tinham uma questão muito anabatista, porque eles vinham de uma ideia menonita e também de Otmani, que é muito parecido com os anabatistas. Então, por exemplo, ele não é nem mais pastor hoje em dia, tinha um pastor lá que eu gostava muito, chamava Marcelo Almeida, e ele mesmo, ele era muito próximo do que se vai chamar de um anabatista, entendeu? A pessoa próxima, na época, com mais coisa. Depois eu conheci alguém que ex-menonita, e aí tive mais proximidade. Mas eles são anabatistas, eles não acreditam, por exemplo, em defesa armada, em polícia, em Estado. Tudo é um problema para eles. Irmãos, eu terminei a parte de Calvino, como pouca gente falou, durou só meia hora. Depois vai ter as aplicações aqui para a vida. Mas eu queria saber de vocês. O que vocês acham? Tem pergunta? Por favor, me ajudem. Vamos lá? Por favor, Rodrigo. Por favor. O pastor falou que Calvino, quando ele assumiu, sobre a Santa Ceia, é que naquele tempo as pessoas muito se professavam a fé ao protestantismo, muitas vezes fugindo da Igreja Católica ou politicamente, e muitas pessoas não tinham uma vida que demonstrava uma conversão, por isso que Calvino fez essas institutas, algumas confissões e catecismo para as crianças, para ensinar a doutrina cristã. Sim. Como o Lutero já tinha feito o catecismo, né? Então, para ensinar a doutrina cristã, eles estavam escrevendo livros, fazendo catecismo, montando hinos, porque, imagina comigo, todo o estudo que tinha, porque hoje a gente vai começar algo, a gente está sempre baseado em algo do passado, pelo menos a maioria das pessoas. Agora, você pega eles ali, eles não tinham hino, eles não tinham nada, tudo que eles tinham era católico. Então, os catecismos, tudo que eles montam é para ensinar as crianças, os adultos. Você tem que lembrar que grande parte da sociedade é analfabeta, né? Não sabe ler, não sabe escrever, e eles têm que montar de maneira que aquelas pessoas entendam e eles começam a ter a preocupação de alfabetizar as pessoas. Mano, eu não sei se eu respondi toda a pergunta. Talvez se teve mais coisa aí, né? Eu Não foquei no... entendi. É que eu estava lendo, eu vi que alguns passavam a noite bebendo e depois iam para a igreja tomar a ceia. Então, por exemplo, sabe esse libertino que eu falei? Eles passaram o dia bebendo, e vai ter ceia na igreja de Calvino. E eles chegam e dizem que vão tomar a ceia. Os irmãos dizem que não. Eles puxam a espada. Os irmãos se assustam. Calvino vai na frente da mesa e fala o seguinte: olha, vocês não vão tomar ceia e só vão conseguir tomar a ceia por cima do meu sangue. Só tem que me matar para tomar essa ceia hoje. Eles ameaçam ir para cima de Calvino, mas como ele não arreda pé e diz que ia enfrentá-los, e Calvino já estava até doente nessa altura, eles recusam, viram as costas e vão embora.
Pode falar, Ana, por favor. Eu queria saber sobre a questão que você falou de que Calvino era considerado alguma coisa do espírito que você falou, que ele O falava teólogo do bastante. Espírito Santo. Isso. E o senhor falou que atualmente tem alguns, até calvinistas, que rejeitam isso? Como que é isso? Não, porque assim, ó, tem muitos calvinistas hoje, erradamente, tá? Não estou aqui elogiando, não. São muito racionalistas. Ele acha que toda interpretação bíblica é só pela mente. Esses dias eu vi um na internet falando mais ou menos assim, que um homem que estudou muito, fez doutorado não sei aonde, mesmo que ele não tenha o Espírito Santo, ele vai conseguir explicar a Bíblia melhor do que aquele homem que não estudou, mas que tem o Espírito Santo. Então, essa já é uma afirmação que você possa pregar, interpretar a Bíblia de uma maneira muito boa sem o poder do Espírito Santo. Que para mim é um absurdo. E olha que aqui, eu estou falando, eu não sou contra o estudo, mas você renegar, achar que alguém sem o poder do Espírito Santo pode explicar melhor. Então, não estou dizendo que são muitos, mas existem no meio brasileiro alguns que parecem mais racionalistas. Eles acham que a fé é só mental. E eles negam essa ação do Espírito. Eles não negam que não existe o Espírito Santo, mas eles acabam ensinando que tudo que você tem que aprender é só mental. Né? Quando eles deixam um pouco a ver, para mim, na minha opinião, a dependência do Espírito Santo. Entendeu? Não sei se eu fui claro, né? Às vezes eu falei. Né? Concordou. Então é isso que eu me preocupo, né? A gente deve ser bíblico, a gente deve ser, mas sempre na dependência do Espírito. Quando alguém sobe para pregar, ele não pode subir para pregar com o sermão na mão e achar que o sermão está pronto. Não, o sermão está pronto só depois que você acabou de pregar. Porque agora que você vai colocar ele, você tem que dar liberdade ao Espírito Santo a te assistir ali, inclusive, a talvez você falar coisas que você não anotou. Já falei isso para alguns aqui, esse é o motivo que eu levo só uma página do sermão. Porque eu quero que muita coisa seja ali na hora. Eu quero depender do Espírito Santo. Eu não quero ler cada coisa que eu escrevi. Eu quero levar ali só para ter um roteiro, para se caso eu tiver ali um branco, me perder um pouco, eu tenho onde olhar. Mas, no geral, eu quero depender do Espírito Santo. E isso que eu estou falando agora, que eu faço isso, eu já vi gente, eu estou falando calvinista, tá? Recusar esse tipo de posição minha. Mas ele não é, normalmente, da maioria dos calvinistas. Entende? A maioria dos calvinistas entendem que devia depender do Espírito Santo. Por exemplo, eu falei do Lloyd Jones, o próprio Calvino, ele subia para pregar, uma informação bem interessante, só com o grego, né? Só com o grego. A Bíblia é em grego ainda. E ele riscava as partes, que eram tipo os pontos dele. E ele dependia do Espírito ali. Jonathan Edwards até escrevia, mas dependia demais do Espírito. E assim, eu podia falar de um monte de gente, como o Piper faz isso hoje de maneira fenomenal. Ele não decora cada palavrinha que ele vai dizer, ele prepara. E eu não estou falando aqui de não preparação, tá? Eu escrevo até mais preparando do que eu levo. Essa é a questão. Não sei se isso ficou claro. Mais alguém, irmão? Vamos lá, me ajude aí com perguntas, comentários. Fala, Rodrigo. Fique à vontade, por favor. A pergunta sobre o que a irmã fez mesmo. Hoje a gente vê muitas vezes um dilema no meio reformado calvinista, né? Sobre o intelecto e muitas vezes a emoção e do espírito. Muitas vezes o mais intelecto racional é o cara que conhece mais a escritura, e quando o cara muitas vezes é emocional ou muitas vezes usado pelo espírito, a gente vê meio que muitas vezes nos reformados, esse cara é meio assim, vamos dizer, mais eloquente, se trata do tipo meio pentecostal. É triste isso. Por exemplo, assim, né? Um dia eu não vou citar nome, tá? Eu vi um pastor diminuindo o pastor Paulo Júnior porque ele não tinha formação teológica. Eu, particularmente, acho o Paulo Júnior um excelente pregador. Agora, diminuir o outro por isso, o Paulo Júnior é alguém que estuda muito. Não vejo ele falando nada fora, não. Então, acho isso aí, no meio reformado, muitas vezes, um certo elitismo, assim. Eu sou a favor de estudar, eu mesmo estudo, mas acho que isso aí. E outra, né? Eu acho que a gente tem que respeitar muito o estilo da pessoa. Eu sou alguém que fala mais assim, mais contundente no meu falar. Gosto muito da pregação do Emílio Carófalo, que é mais tranquilo, mas gosto muito da pregação de um presbiteriano chamado Breno Macedo, que já é mais
eloquente. Eu não tenho dificuldade com isso, tá? Eu gosto do Paulo Júnior, gosto do Paul Washer, que é bem mais incisivo, do Piper, e gosto do Augusto Nicodemus, que é menos. Eu acho que eu gosto desses homens até porque eles têm seu próprio estilo. Eu não gosto de gente que é cópia de outro. Eu mesmo posso aprender com os outros, mas eu sou o Darcy, né? Eu não vou fazer que nem o outro, porque ele não é eu, e eu não sou ele. Então eu acho que Deus me deu certas coisas que eu não consigo. Eu acho muito difícil quando alguém. Aí é uma questão muito pessoal minha. Se o irmão discorda, eu tenho o maior respeito por isso. Eu tenho muita dificuldade com quem sobe no púlpito e ele é uma outra pessoa. Então, parece um personagem para mim. Pode falar, Micaele, por favor. Pastor, tá ouvindo bem? Muito bem, pode falar, Micaele. Então tá bom. Referente ao que vocês estão falando, né? Eu acredito muito nisso, porque, por exemplo, às vezes acontece de alguém que não tem tanto estudo teológico levar uma palavra a outra pessoa e aquilo ali falar fortemente a outra pessoa. Ou às vezes outra pessoa que tem muito estudo falar, mas não ser usada ali pelo Espírito Santo. E o que eu queria saber sua opinião, você acha que é possível vou dar aqui exemplos de um pastor, por exemplo, que prega lá no púlpito, mas vive assim em pecado. É possível essa pessoa, estou dando um exemplo de um pastor, tá? É possível essa pessoa pregar, já que a salvação veio pela ouvir a palavra de Deus. É possível essa pessoa pregar, mas não convencer através do Espírito Santo? Sim. Fala para você, se você. Eu não estou falando aqui de suposição, eu vou pegar uma ideia aqui, tá? Vamos dar o exemplo que ela deu. Um pastor que vive no pecado. O que tem que fazer? Quem sabe que isso é fato, ele vive e não é corrigido, não precisa deixar a igreja. Senão tem como tirar ele. Porque ele não vai estar sendo usado pelo Espírito Santo. Ah, mas de vez em quando ele é. Mas é misericórdia de Deus. O normal é não ser. Entende? Porque vive uma vida qualquer. E a gente não pode falar, não. Independente dele, eu vim aqui para ouvir. Mas esse homem com o coração tão impuro, será que ele tem alguma ideia de levar uma mensagem pura? Né? E eu vou falar para você assim, ó, eu sou pastor, eu vou dar alguns exemplos bem pequenos assim para não assustar. Mas, por exemplo, eu já tive a aconselhar, é, mulher de pastor que ela não aguentava ouvir mais o marido pregar, porque o marido não prepara o sermão. Ele acha algo na internet e eles ficam ali assistindo o jogo do Corinthians, em festa, ouvindo besteira, até o horário do culto. Mas isso eram anos fazendo isso. E até eu falei para ele, ó, aí ele falou, qual conselho que o senhor vai me dar? E eu falei, nós éramos conhecidos, eu falei, vou te dar o melhor conselho que eu posso. Deixe o pastoreio. É melhor para sua alma, melhor para sua esposa, melhor para a igreja. E ele me ouviu e me deixou na época. Então eu acho que é muito complicado isso, Micael. Estou dizendo que a gente tem que ser perfeito, que eu sou imperfeito, peco, mas alguém que declaradamente vive uma vida qualquer, não dá, não dá. Ô, pastor, mas então, mas a minha pergunta foi isso, então. Então, Deus, ele pode sim usar pessoas que não estão em comunhão com ele para levar a palavra? Ele pode, porque ele é Deus, mas não é o costumais, entendeu? O normal é ele não usar. Eu não quero dizer que Deus não vai fazer, porque ele é Deus, ele usa até uma mula, né? Então, mas no geral, haverá problemas. Deu para entender ou não? Certo, obrigada. Deu sim. O Evaldo disse, pastor, você disse uma coisa que me marcou muito, que o sermão só está pronto quando termina de pregar. É isso. É isso. Você falar que o sermão está pronto antes de terminar de pregar, você começou errado. Porque o que interessa também é a entrega do sermão. Os irmãos vão entender, o Espírito Santo vai nos usar ali, aquilo vai entrar no coração dos irmãos só quando diz amém. Assim, eu sou muito abençoado, irmão. Tipo assim, minha esposa nem me traz problema no sábado, domingo de manhã a gente não fala de nada, porque eu quero chegar lá e poder dar o meu melhor, entende? Mas, meu melhor que eu digo assim, fisicamente, mentalmente. Depois que o culto passou para ser de manhã, minha família aqui é prova. Esse aqui não, porque eu fiquei um pouco ansioso pro livro e acabei errando nisso. Mas eu comecei a dormir mais cedo, porque eu quero poder dar o meu melhor quando estiver pregando. Entendeu? Então eu vou dar um exemplo simples. Eu gostava de assistir as lutas de UFC.
antes, mas eu não assisto mais porque senão eu vou dormir muito tarde e eu vou chegar lá mais ou menos, eu não posso fazer isso. Então, e aí sim, o sermão só acaba quando o sermão só está pronto quando você fala amém. Fica de pé, irmão, vamos orar. Aí que ele acabou de ser preparado, porque ele foi entregue. Tudo isso tá junto. Se a gente sobe no púlpito dizendo, ó, tá tudo pronto, e eu sei o que eu vou falar, cada detalhe, então tem alguma coisa errada. Algumas vezes deixaram de dar aula de EBD. Tive dificuldade, parecia que estava lendo um texto. Preciso disso. Que o pastor deixe levar uma página e deixar o espírito. Lembrar e falar coisas que tem a ver com estudo, mas não anotou nunca for. Então, talvez você não leve só uma página. Talvez se você estiver conversando, leve duas. Mas diminua de forma que você não só leia. Entende? Diminua. Talvez você não consiga fazer em uma. Ah, mas você fazia em cinco. Faz em duas. Vai ser bom. Ore, fala, Deus. Então, é para, de certa forma, vou usar aqui um termo meio humano aqui, você tem aquele frio na barriga, sabe, de depender de Deus. Deus ilumina. Eu vou dar um exemplo de Richard Baxter. Né? Baxter ia para debate com os católicos e com outra linha que ele debatia, e ele levava uma página, ele levava uma folha. E muitas vezes alguém falava uma pergunta para ele, Richard Baxter olhava para a folha e respondia, olhava para a folha e respondia, e tal, e tal. E quando ele desceu, isso aconteceu várias vezes, e quando ele desceu, veio um jovem e falou assim: Olha, eu sempre vejo quando fazem pergunta difícil, você olha para a folha. O que o senhor tem nessa folha? O senhor poderia me dar? E ele dá ali para o jovem a folha. E o jovem pegou a folha e estava escrito assim: mais luz, Deus, mais luz. Era o que ele tinha escrito na folha. Eu achei isso muito interessante. Que o que ele precisava era de luz, ele já tinha estudado. Ele precisava da iluminação do Espírito Santo. Eu estudo oratória. Boa, estuda mesmo. Isso não é ruim estudar. Porque tem dificuldade de falar. Eu não sou contra o estudo, irmão. Mas eu sei que você não faz isso. Mas não dependa disso. Nós dependemos do Espírito Santo. Fazemos tudo que está ao nosso alcance. Depender do Espírito não é ser vagabundo, não é não estudar, não é não ir atrás, mas depender do Espírito é fazer tudo que está ao nosso alcance. Mas quando você chegar diante da igreja e falar, eu dependo do Senhor, Deus. Ilumina minha mente. Sim, tem sim, Rogério. No livro que eu escrevi sobre Lloyd Jones, eu vou falar sobre isso. Sobre por que uma página só. Um dos capítulos, na homilética. Para quem tiver. Quem não comprou, devia comprar. Eu tenho mais 12 ou 11 livros. Que bênção. Eu vendi a maioria. Não achei que ia vender tanto. Deus é bom demais comigo. Aplicações para a vida aqui, irmão. Sobre a vida de Lutero. Opa, alguém mandou uma pergunta. Vamos embora. Ah, entendeu. Então faz isso. E outra, se precisar da minha ajuda, algum dia, lógico que lá, a igreja que você está lá é presbiteriana, você tem que ensinar o que está lá, mas se há algo que eu puder ajudar, fique à vontade, tá bom? Buscar a soberania de Deus em tudo, né? A gente deve se inspirar. Deus levou ele a Estrasburgo, depois para Genebra, depois para Estrasburgo de novo, depois volta para Genebra. Confiar nos desígnios de Deus é a nossa função. Depois, dedicar o estudo das Escrituras. Calvino nunca parou de estudar. Nunca parou de estudar. É que eu não estou falando de simplesmente estudar numa instituição. É bom, mas depois que acabou de estudar lá, igual eu não vou estudar mais depois do mestrado em um lugar, mas vou continuar estudando em casa o que eu aprendi. Outra coisa, humildade e obediência. Calvino relutou a assumir Genebra, relutou em assumir o pastoreio em Estrasburgo, mas quando ele entendeu que era Deus, ele obedeceu. Ouviu homens de fé mais experientes que ele. Outro ensinamento dele, sempre defender a fé com mansidão. A réplica dele ao cardeal foi boa, mostrando que a gente pode defender nossa fé sem arrogância. Precisamos aprender isso. E, principalmente, um crescimento contínuo na fé. Calvino nunca parou de estudar porque nunca quis parar de crescer. Ele é um exemplo que lá perto da morte ele estava lá ainda estudando para aprender sobre o Senhor. Nós nunca aprendemos tudo. Aliás, assim, a gente podia viver 500 anos que não teríamos aprendido tudo. Teremos o que aprender do Senhor. Aí. Então, temos que ser humildes. Perguntas, irmãos? Por favor. Estou aqui aberto. Alguém mandou a pergunta?
Calvino enviou missionário para o Brasil. Opa, que pergunta maravilhosa. Enviou os jovens que morreram ali na confissão de... Ai, meu Deus. É no Rio de Janeiro. Confissão de Guanabara. Vou mandar, se alguém quiser. Não sei se eu mando no grupo, se todos vão querer, mas acho que eu vou mandar no grupo. Uma confissão que 3 jovens que Calvino mandou foram presos e eles escreveram a confissão de próprio punho. Eles foram mortos. Foram os primeiros mártires brasileiros, né? Os jovens de Guanabara escreveram a confissão de Guanabara, depois eu vou mandar. Foi ele que enviou no movimento que ele estava fazendo. Ótima pergunta. Obrigado, que eu ia esquecer de falar algo tão importante assim. Obrigado mesmo aí, Rodrigo. Acho que você já tinha talvez visto isso e perguntou para até me dar uma força aí. Valeu. Mais alguém? Por favor, irmãos, vamos lá. Conto com vocês. Mandou. Mãe. Vai, Rodrigo, levantou a mão, pode falar, meu irmão. Manda ver. Ô, pastor, quando começou a surgir assim, o nome calvinista? Foi depois da morte de Calvino? Eu acredito que sim. Eu não tenho... Puxa, eu acredito que sim. Quase certeza que sim, mas eu vou pesquisar melhor para não falar besteira, tá bom? Prometo para você que semana que vem eu trago a resposta. Por que a confissão de Guanabara não é usada hoje? Porque ela foi mais simples, eles tiveram coisa de cabeça, não deixaram nem eles ter a Bíblia. Entendeu? É mais como histórico, que há confissões melhores, realmente. Mas ela foi escrita ali de cabeça daqueles homens. Eles não tinham a Bíblia, eles não tinham nada, e defenderam ali, deixando versículos como exemplo. Então é um ensinamento muito grande, como eles tinham a Bíblia na mente. Mas ela era mais simples, realmente. Mais alguém, irmãos? Não? Eu vou encerrando por aqui. Se alguém tiver qualquer dúvida durante a semana, pode me mandar. Espero que a aula tenha sido abençoada para vocês. Foram 4 aulas sobre os reformadores. Falamos sobre os pré-reformadores, depois Lutero, depois falamos de Zwinglio e agora terminamos falando sobre Calvino. Que